Amém, irmãos. Graças e paz aos santos na localidade do Campinho. E vamos estar prosseguindo, né, com nossa comunhão, né, nosso estudo aqui das terças-feiras aqui no Campinho, né, com relação à jornada. Relembrando os irmãos, né, estamos ainda no Monte Sinai. Agora vamos hoje tocar na 8ª subida, né? Como a gente tem falado, que são 11 subidas, né, nessa jornada do Monte Sinai, jornada bem longa, jornada de preparação do povo, de constituição, e nós resolvemos, né, atentar com mais detalhe nos estudos, né, e já está bastante tempo nisso aí. Agora hoje vamos começar com a 8ª, e são 11. E da vez passada a gente falou sobre o episódio do bezerro, né? Bezerro de ouro. Falou da idolatria do povo, né? Moisés tinha subido a um monte para receber as tábuas da lei, né? E de repente o Senhor fala para que ele desça, que o povo estava desenfreado em pecado, na idolatria. E Moisés desce. A gente estava comentando com relação a isso, e a gente viu da vez passada, né, com relação ao juízo de Deus e as misericórdias de Deus, que ficaram em evidência com relação à intercessão de Moisés. Conforme Moisés intercedeu pelo povo, né, se revelou o juízo de Deus, que o Senhor tinha falado que ia aplicar no povo, e pela intercessão de Moisés, nós começamos a ver a misericórdia de Deus. Foi a 7ª, já começou na 7ª subida, né? E agora a gente vai entrar na 8ª, né? 8ª subida, que ela continua Moisés intercedendo pelo povo, né? Moisés, ele continua as suas intercessões, e a gente vai ver outros aspectos, né? Vamos lá ver em Êxodo, né? Continuamos em Êxodo 33, né? A 7ª subida ela vai terminar no Êxodo 33, versículo 7, e a partir do versículo 8 já começa a 8ª subida de Moisés. E tem algumas particularidades que a gente vai estar vendo, né, com relação a essa 8ª subida. E tem algumas coisas interessantes que acontecem, né, que a gente vem falando já de outros estudos, né, da vontade de Deus pedindo para o povo fazer um tabernáculo, fazer arca, fazer o mobiliário da sua casa, né? Um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo, né? E a gente comentava que da vontade de Deus, que Deus queria habitar no meio do povo, né? E o episódio do bezerro de ouro é como se tivesse acontecido um adultério no dia das núpcias. Como os irmãos que são estudiosos nesse texto, eles comparam isso, né, como um adultério no dia das núpcias. Estavam começando, né, dar instruções para a construção da casa, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. E acontece aquele episódio, né? E a gente vai ver alguma coisa interessante, né, a partir desse texto hoje, que o Senhor começa a falar do seu juízo. E quando o Senhor fala do seu juízo, isso gera temor no povo, né? Então, às vezes, Deus ele deixa o seu juízo ficar percebido, né, para nós, para gerar temor no nosso coração. E isso acontece com o povo, né? Que ele vai terminar aqui na 7ª subida, né, ele anunciando que ele não iria mais no meio do povo, né? E diz aqui no versículo 4, versículo 4: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés:
Dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os teus atavios, para que eu suba, e para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Então, essas más notícias que o Senhor, ele usa de misericórdia com o povo, né? E fala para que o povo avance lá para a terra, né? Que ele tinha prometido, mas era como se tivesse acontecido aqui um divórcio. Vocês vão para a terra, mas a minha presença não vai com você. Era assim que o povo via, essa era a visão do povo, como se fosse um divórcio. Nós vamos para a terra, mas o Senhor não vai conosco. Então estamos separados. Mas isso era misericórdia do Senhor, porque na condição do povo, se o Senhor, a presença do Senhor fosse no meio do povo, consumia todo o povo. Então, na verdade, isso era a misericórdia do Senhor, não ir no meio do povo. O Senhor promete ali o anjo, a teofonia do nosso Senhor, que vai adiante do povo ali. E a gente começa aqui no 8, na oitava subida, e a gente vai ver algumas peculiaridades disso. Começa aqui no 7, 8. No versículo 7, 33, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação, ou tenda de reunião. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava. Olha só que interessante, o povo se erguia, todo o povo se levantava, porque causou um temor, povo, reverência do povo, por conta do episódio anterior, do que tinha acontecido, cada um à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Que interessante, Essa tenda, primeiro, a gente vê que Moisés arma uma tenda fora do arraial e o Senhor começa a falar com Moisés nessa tenda. E às vezes a gente confunde, que seria a casa de Moisés, a tenda de Moisés, mas não é. Era uma tenda provisória, como se fosse um local que eles iriam construir o tabernáculo, Teriam que construir o tabernáculo. Mas Moisés arma essa tenda fora do arraial para ter comunhão com o Senhor ali. E ali a nuvem começou a descer. Então a gente vê que interessante. O Senhor antes falava, até aqui, o Senhor falava com Moisés em cima do monte. A partir daqui, o Senhor já começa a falar com Moisés nessa tenda. Essa tenda é mais ou menos, como eu falei, muitas das vezes, se a gente não se atentar no detalhe, a gente acha que era a casa de Moisés. Ele pega a casa dele, a tenda dele lá e coloca lá no meio. Quando a gente estuda também sobre o tabernáculo de Davi, também existe essa confusão. O tabernáculo de Davi estava no Monte de Sião. Era o que? Era o palácio de Davi? Porque fala que é o tabernáculo de Davi? Ou era uma tenda que tinha arca? Era uma tenda que tinha arca, mas estava no Monte de Sião, mas o palácio de Davi também estava no Monte de Sião. Mas o coração de Davi estava na tenda. E o Senhor habitava também no palácio de Davi. Entende? Porque existia uma comunhão entre Deus e Davi. Porque o governo de Davi era o governo de Deus. Davi, ele representava o Senhor, como no seu governo, como rei.
E tinha essa confusão. Aqui acontece a mesma coisa. Era uma tenda que ele armava lá e não era a casa de Moisés, mas até confunde, às vezes a gente acha que é a casa de Moisés, mas não era. Era um tabernáculo, né, provisório ali, né? E Moisés entra ali naquele tabernáculo e o Senhor começa a falar com Moisés dali. E Moisés, nessa subida aqui, ele vai subir para que o Senhor venha escrever as tábuas de novo. Né? Ele sobe, não, mas o Senhor já tinha falado com ele na tenda. Ele sobe, né? O Senhor manda ele subir para ele escrever as tábuas que ele tinha quebrado. Né? Mas o Senhor começa a falar com ele dessa tenda aqui. Então, essa oitava subida, né, ela começa aqui no 33, 8 e vai até o 34, 35, ou seja, o capítulo 34 todo. Né? Ele começa aqui no versículo 7 do capítulo 33 e vai até o 38. Né? E uma das coisas algumas coisas que a gente percebe nessa oitava subida é que fica claro a revelação de quem Deus é. Esse é o assunto dessa oitava subida, quem Deus é, porque eles não conheciam ainda o Senhor, né? Inclusive Moisés tem aqui o versículo aqui, deixa eu ver aqui, no versículo 13, 33, 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo que te me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Né? Então, Moisés aqui está intercedendo pelo povo, ele continua a intercessão pelo povo, e ele quer que o Senhor faça ele saber os caminhos do Senhor para que eu te conheça. Né? Então, na oração dele, ele está pedindo para conhecer o Senhor e os caminhos do Senhor, né? Para o Senhor continuar a conduzir aquele povo ali, né? E o Senhor, ele vai começar a se revelar para Moisés, né? Ele já começa a se revelar no caminho 7, ele revela o seu juízo e a sua graça, né? Essa questão assim, voltando um pouco à sétima subida, ela tem um paralelo quando a gente fala do juízo e da misericórdia que é revelado através da intercessão de Moisés na sétima subida. Ela tem um paralelo quando a gente fala do juízo de Deus, tem um paralelo com a lei, e a misericórdia tem um paralelo com a graça de Deus. Então eles vão conhecer, né, por conta dos mandamentos de Deus, que são dados ali para o povo, eles vão conhecer a lei. Entende? Então, primeiro aspecto, pela lei eles conhecem o Senhor, que a lei fala do Senhor, do que o Senhor é. Então esse é o primeiro aspecto da lei. Eles começam a conhecer o Senhor. Né? Se lembra lá de Êxodo 19? Fala ao Senhor, Moisés, tudo que o Senhor falar, faremos. Né? E o Senhor começa a dar mandamento para eles. A gente não quer falar com Deus não, Moisés, vai lá, fala lá com ele lá, e você fala conosco lá, que tudo que ele falar, Moisés, a gente faz. E falou, né, como o Edson fala, no debate pronto. O Senhor falou, a gente faz. Então o Senhor começa a falar, e ali o Senhor começa a se revelar quem Ele é ao povo, pelos seus mandamentos. Né? O caráter de Deus começa a ser revelado para o povo. Né? Mas quando o caráter de Deus ele começa a ser revelado para o povo, acontece um outro detalhe também que a gente já falou. O caráter do povo começa a ser revelado também. Então Deus ele começa a se fazer conhecido, e o homem que não se conhecia, ele começa a se conhecer, porque o que está oculto no íntimo do homem começa a aparecer. O homem começa a ficar exposto, né? E uma das coisas assim do episódio do bezerro, né, a gente falando do bezerro que o homem construiu ali, né? Que quando a gente vê aquele detalhe ali, eles estavam adorando realmente o bezerro como se fosse Deus mesmo, né? Então ali o assunto é o seguinte, eles tinham sinceridade de coração, eram sinceros ali, mas eles estavam fazendo um Deus segundo as necessidades dele, o que eles imaginavam, né? Segundo a vontade deles, o que estava no coração deles,
os desejos ocultos deles, né? Então, às vezes, essa questão do bezerro de ouro, às vezes a gente cai nisso, a gente acha que eles fizeram, mas isso ali é uma tipologia, né? Então, muitas das vezes, a gente, no nosso imaginário, a gente faz um Deus segundo a nossa necessidade e não segundo Deus é. Segundo o nosso desejo, segundo o nosso sentimento, segundo aquelas coisas que estão ocultas no nosso coração. Então a gente faz uma imagem de Deus que não é real do que Deus é. Muitas das vezes para justificar, para nos justificar o nosso próprio erro, né? Porque ali, por exemplo, quando a gente vê ali que o povo estava desenfreado, essa palavra desenfreada, ela pode ser traduzida também como o povo estava nu. Estavam nus, isso aí é um aspecto. E quando fala que eles pararam ali, eles sacrificaram e eles pararam para comer, beber e divertir-se. Não é isso? Divertir-se. Quando a gente vê também essa palavra que foi traduzida como divertir-se, tem um texto que, se eu não me engano, acho que está em Gênesis, não me lembro, que Isaac ele estava carinhando Rebeca e ele tinha falado para Faraó, se eu não me engano, que não era a esposa dele, que nem Abraão fez. E ele estava fazendo um carinho nela. Mas o carinho que ele estava fazendo era um carinho de homem para mulher. E Faraó veio e pergunta para ele, a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Você está falando que é tua irmã, mas eu vi você carinhando ela é sua esposa. Entende? Então essa palavra de divertir-se, que foi traduzida como divertir-se, é a mesma palavra que foi traduzida quando Isaac acaricia Rebeca. Então, o que dá para se entender no episódio do bezerro de ouro é que eles estavam cometendo orgias, das mesmas que se faziam no Egito, naqueles cultos que tinham ali pagãos ali, que eles faziam faziam os sacrifícios e tal, e eles as prostitutas cultuais, né, aquele tipo de coisa assim, era essa mesma coisa que eles estavam fazendo ali, entendeu? Então essas coisas ainda estavam no coração deles. Então eles tinham feito um Deus segundo o desejo do coração deles, eram coisas que estavam no coração deles, estavam desenfreados ainda, estavam expostos diante das nações, né? Então foi grande pecado que eles cometeram. Então ali o Senhor começa a se revelar para ele com seus mandamentos e o povo, né, como a gente leu lá em Deuteronômio 8, né, que eles foram colocados ali no deserto para conhecer o que estava no coração de cada um. Esse é o sentido. Então eles começam ali com o episódio do bezerro de ouro, conhecer o que está no coração dele. Então o ponto aqui é a revelação de quem Deus é pelos mandamentos, né? A revelação da condição do povo, né? Como o povo está, e a outra revelação as misericórdias do Senhor, são as misericórdias do Senhor revelada na casa e no sacerdócio. Então Deus ele começa a revelar a sua misericórdia na casa e no sacerdócio. Porque Deus está preparando um santuário, uma casa, para que Deus possa habitar no meio do povo. Entende? Então, o sentido de Deus construir uma casa é essa. Deus poder habitar, porque Deus não pode habitar. Se eles entrar no meio do povo, o povo é consumido. Mas, mediante essa casa, que é a casa de Deus, esse santuário, que é segundo aquele modelo ali que Deus estabeleceu, né? Deus pode habitar no meio do seu povo, porque é um modelo que está sendo considerado os sacrifícios do Senhor. Então, a gente vê que o modelo todo da casa e do sacerdócio, né, são feitos casas espirituais, né, para ser sacerdotes, para oferecerem sacrifícios. Né? Então, conforme nós vamos nos movimentando na casa de Deus, nós vamos oferecendo sacrifícios a Deus agradáveis por intermédio de Jesus Cristo. Então, sacrifícios a Deus, agradáveis a Deus, eles são por intermédio de Jesus Cristo. Então, pelo sangue do Senhor, pelo sacrifício do Cordeiro,
nós podemos caminhar diante de Deus, né? Então, essa é a revelação das misericórdias de Deus, que mediante o funcionamento da casa, nós podemos estar diante dele, né? Porque quando a gente vê todo aquele sacrifício ali, né, você pode falar assim, poxa, mas eu pequei. E aí? Não, mas ele morreu pelo meu pecado. Ah, tá, então posso estar na presença de Deus. Mas eu não sei, eu estava com ignorância. Eu não sabia. Mas você vai lá no Levítico, foi um único sacrifício, né, do Senhor na cruz, perfeito. Que para a gente entender esse único sacrifício perfeito do Senhor, ele está representado em todos aqueles sacrifícios ali do Velho Testamento, ali de Levítico, todos aqueles altares ali do Velho Testamento. Cada um fala de um aspecto. Então não existe aspecto que não esteja fora, que não encaixe em algum aspecto daqueles ali, né? Então o sacrifício do Senhor na cruz satisfez a glória de Deus, a santidade de Deus, o juízo de Deus, né? Uma parte do sacrifício foi para o Pai, o holocausto, né? E outra parte foi para nos incluir nele, para nos esconder nele, nos ocultar nele, né? Fomos colocados para dentro de um corpo. Estamos ocultos em Cristo, somos de Deus em Cristo, né? E agora fomos feitos um novo homem de uma nova criação, um homem coletivo. Estamos em Cristo, entende? E dessa forma, em Cristo, fomos feitos casa espiritual para Deus, por conta do sangue do Senhor, por conta do que Ele fez. E hoje podemos estar na presença de Deus, temos livre acesso por conta do Senhor fez. Então esse é o nosso assunto aqui. Entende? Deus sendo revelado mediante os seus mandamentos, a nossa condição qual é e o que Deus fez por nós, né? Então a gente vai ver aqui que Moisés não conhecia bem ele, né? Então a revelação da sétima subida, né, revelou o juízo, causou temor no povo, reverência, e o povo começou a se colocar diante das suas tendas para adorar o Senhor, né? Assumir uma outra postura diante de Deus, né? E conheceram a misericórdia do Senhor, porque o Senhor ele queria revelar a sua misericórdia, mas para revelar a sua misericórdia, Deus ele já sabia que ele ia colocar a sua misericórdia ia cair no povo, mas ele revelou a sua misericórdia para que Moisés clamasse, né, uma figura de Cristo, né, do Senhor Jesus intercedendo. Essa é a figura de Moisés. E diz que Moisés ele foi fiel em toda a casa de Deus, né, como Cristo, porque ele estava sendo provado. Moisés estava sendo provado, né? Quando o Senhor fala assim para Moisés, Moisés, desce agora, que eu agora vou aplicar o meu juízo no povo, vou acabar com todo mundo lá e eu vou fazer de você uma grande nação, Moisés. De você. Isso ali era uma prova para Moisés. Entende? Moisés estava sendo provado. E a partir dali Moisés começa a interceder pelo povo. Entende? Então Moisés ele estava sendo provado. E foi aprovado, né? Ali ele estava expressando ali, quem ele estava expressando ali? Cristo, né? Cristo como sumo sacerdote, aquele que subiu diante do Pai para interceder por nós. Então ali ele começa a intercessão e a partir dali o Senhor começa a derramar, começa a se expressar como aquele Deus misericordioso, né? E o povo aqui, como eu já falei, né, Moisés pergunta que pede para que eu te conheça o teu caminho e te conheça, né? Se revela, Moisés começa a pedir para Deus revelar o seu caminho e se revelar para que ele conhecesse Deus mais. Eles não conheciam ainda Deus ainda, né? Aí ele fala aqui no 14, ó, Moisés faz essa oração, né? Essa oração aqui do caminho da oitava subida, né? Vamos ver aqui do versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achastes graça aos meus olhos. 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça. Então Moisés conhecia uma parte, não conhecia
estava conhecendo o Senhor. É como nós também, estamos conhecendo o Senhor ainda. Conheçais e prossegais em conhecer, né? E tem irmãos que falam que nós vamos conhecer, passar a eternidade conhecendo o Senhor, né? Que o Senhor, ele é muito rico. E ache graça aos teus olhos, considera que esta nação é o teu povo. Então agora Deus começa a responder, versículo 14, Deus dá a primeira resposta para Moisés, curta e objetiva. É uma resposta, uma frase bem pequena, essa é a primeira resposta da oração de Moisés. Então ele fala assim no 14, Deus, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Olha só que tremendo. A minha presença, Moisés fala aquela oração, pede para conhecer Deus, e o Senhor fala para ele, né? A minha presença irá contigo, ponto. Né? Não fica bem claro aqui? A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então o Senhor começa a falar aqui da graça, de dar descanso, né, para Moisés. Porque a nossa caminhada com o Senhor é uma caminhada de fé, né? É por fé que nós caminhamos, não é por vista. Quando a gente começa a caminhar por vista, ele diz que nos últimos dias, né, ele diz que é ensinamento de demônio até isso. Fala, muitos apostatarão da fé por dar ouvido à doutrina de demônios, não é isso que a Escritura fala? E existem duas formas de apostatar da fé, você não andar por fé. A primeira é quando você crê que você pode, que nem o povo. Fala para o Senhor falar que tudo que o Senhor falar nós faremos. Esse é uma forma de você apostatar da fé, andar apostatado da fé. Né? Você não está andando por fé, você acha que você pode fazer. Você pode caminhar, tudo que Deus mandar fazer, você vai fazer. Mas você não está por fé. A segunda forma de você caminhar apostatado da fé é você achar que você não pode. Você não, porque você está achando que você não pode fazer, você não está confiando no Senhor, você não está colocando a sua confiança nele, né? Então essa é outra forma de você andar apostatado pela fé, da fé, né? A primeira é você achar que você pode fazer, e aí você faz com o seu braço de carne, né? E a outra forma de você apostatar da fé é você achar que não tem como, né? Você não confia em Deus, não confia no que Ele fez, na obra do Senhor, né? Então é por fé, pelo que Ele fez, é pelo Espírito do Senhor, né? O sangue foi derramado. Um dos sacrifícios é o sacrifício de manjares, não é isso? Então tem um pão, o grão de trigo morreu, não ficou só, gerou uma espiga, agora um morreu, logo todos morreram, e todos foram, né, moídos, virou uma só massa, e o azeite foi derramado, né? Então agora podemos avançar com o Senhor, em descanso, porque nós entramos no descanso pela fé, entende? Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, que dia que é o dia do descanso? É quando você ouve a voz do Senhor e crê. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque o povo não entrou no descanso por conta da incredulidade, entende? Porque não crê no que o Senhor fez, entende? Não crê no sacrifício do Senhor, entende? Porque o que Ele fez, considerar o que o Senhor fez por nós, crer no que Ele fez, nós começamos a entrar no descanso do Senhor. É uma caminhada de fé, né? E Moisés começa o Senhor responde ele aqui, né? No 14, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então, aí Moisés continua, faz uma outra oração no versículo 15. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Mas o Senhor já tinha falado para ele que ia com eles, né? Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Eu e o teu povo não é porventura de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra.
né? Um povo separado, né? Que nos faz saber um povo que anda com a presença de Deus no meio desse povo, né? Essa é a diferença. É a presença de Deus é a diferença, né? Se nós não temos a presença de Deus, somos como qualquer outro povo, né? A nossa diferença realmente é a presença do Senhor. É o Senhor no nosso meio, né? Pode falar. Tem como falar um pouco o que de fato é a presença do Senhor, assim, hoje, no nosso século? Hoje. Porque aí tem uma coisa assim muito assim, mais sobrenatural, né? Mas hoje. Hoje. Então, eu vou. A igreja no século XXI. Trazendo para os nossos dias de hoje. É a glória do Senhor, né? A glória dele é a presença dele. A presença hoje mais coletiva, então, mais valorizada, mais vista, por exemplo, pela igreja hoje, para a igreja saber que Deus está presente ali e a glória está... Eu vou continuar e vou te responder, tá bom? Eu continuando aqui já te respondo isso lá, que já é a sequência, já a gente vai entrar na resposta aí, tá bom? Então é justamente isso. O Senhor está se revelando para Moisés. Moisés está pedindo que Deus, né, se revele para ele, né? Deus vai começar a se revelar para ele, né? Então aqui no 17, ó, o Senhor vai responder de novo. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então o Senhor já tinha falado para Moisés, que ia com o povo. Moisés, mas se o Senhor não for, eu não vou. O Senhor com misericórdia ali com Moisés, né? Isso aí que tu falou também vou fazer também. Se ele está falando isso aí, também vou fazer isso. Era a mesma coisa que ele já tinha falado, que a presença dele ia, né? E 18. Versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Parece até o Edson, né? E o que é a glória dele hoje? Moisés fez essa mesma pergunta para o Senhor, né? Então Moisés disse: rogo-te, me mostre a tua glória. O que é isso aí, Senhor, que eu não estou sabendo o que é? O Senhor está se revelando para ele, né? Quer mostrar a glória dele para Moisés. Moisés está querendo conhecer o Senhor, mais do Senhor, né? E roga para ele mostrar a glória. 19. Respondeu-lhe o Senhor, né? Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Agora que interessante, né? O Senhor fala aqui que ninguém verá a minha face e viverá. Mas antes aqui a gente vê o que Moisés, quando entrava na tenda, via o Senhor face a face, né? Então aquilo dali não é que literal aquilo ali, que Moisés via Deus face a face. Porque se Moisés visse a face de Deus, ele seria consumido. Não viu. O sentido ali é que ele tinha intimidade com o Senhor. Ele entrava naquela tenda para ter comunhão, e era uma comunhão com intimidade. Por isso que o texto é traduzido que ele via face a face, como se tivesse intimidade, mas ele não via Deus literalmente, né? Não via a face do Senhor. Porque ele está falando aqui, não existe homem que veja a minha face e vai morrer, né? Então, o que ele está falando literalmente, já estou começando, vou entrar mais na tua pergunta. O que ele está falando literalmente aqui é que se você me ver literalmente, você vai cair fulminado. Não tem como você me ver. É a primeira coisa. Mas ele vai falar assim: mas eu farei a minha bondade ir diante de você. A minha bondade, ó, já está se revelando para Moisés, a glória dele. Já tem uma pista aí. A minha bondade, não tem como o homem ver a minha face e viver. Mas a minha bondade vai diante de você. E nesse episódio aqui, quem ia diante deles era um anjo, que a gente sabe que a gente não estudou disso, mas está desde o início esse anjo está acompanhando eles, e esse anjo vai até Josué. Quando tu vai ver lá o livro de Josué, quando eles entram na Terra Prometida, esse anjo também está lá, que é uma teofania do nosso Senhor Jesus. Entende? Então ele já está falando, Moisés está querendo ver ele, ver a glória, nos dias de hoje, vamos dizer assim.
E o Senhor estava falando, ó, não tem como o homem ver o meu rosto e viver, mas eu vou mandar a minha bondade diante de vocês. Qual é a bondade dele que vai diante de vocês? O Senhor Jesus. É o Senhor que vai... É uma pessoa que vai diante deles, né? Que ali está representado numa teofania ali do anjo. Né? Aqui o Velho Testamento é uma figura. Né? Hoje, nos nossos dias, quem foi na nossa frente como sumo sacerdote? Foi o Senhor Jesus, foi a bondade dele que foi na nossa frente. Né? Morreu por nós, nos incluiu, ele foi na nossa frente, adentrou, né, como primogênito, era um unigênito, agora ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Né? E está sentado no trono, como lá fala, âncora da nossa alma. Ele foi o nosso precursor. O Senhor Jesus adentrou os céus como nosso precursor. Um dia estaremos com ele. Né? Então, nesse sentido, mandarei a minha bondade diante de vós. É o Senhor Jesus, ele vai continuar se revelando para Moisés. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Né? Então ele vai falar aqui para Moisés: eis um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, ou seja, a rocha. O que é a penha? A penha é uma rocha em cima de uma montanha, que é uma rocha, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, uma montanha ela é formada de rocha, mas ela tem as partes que são terra. Aquelas partes que são terra não são firmes. A gente vê que quando cai temporal, tem aquele deslizamento de terra. Então aquilo dali é a terra que tem na montanha. A penha é como se fosse a estrutura da montanha. Então você vai ver uma montanha erguida e lá em cima tem uma pedra, né? Aquela pedra ali é a penha. Aquela pedra ali não cai, porque ela faz parte da estrutura da montanha. Entende? Então essa é a parte. Então o Senhor vai falar, olha, o Senhor estava representando ali sobre o monte, né? Então eis aqui um lugar junto a mim, sobre a penha. Então a penha é uma rocha firme, que estava expressando o Senhor Jesus. Obrigado, irmão. Né? Era uma alegoria também ali do Senhor Jesus, que é a nossa rocha. Né? O Senhor é a nossa rocha. Então ele está falando ali do Senhor Jesus com essa penha, que é um lugar junto a mim. E esse lugar, que lugar é esse? É Cristo. Ele que é o lugar junto a mim, e ele que é a pedra, ele é a rocha. Né? Então ele vai começar aqui a revelar o seu filho. Eu vou mandar minha bondade diante de vocês. Ó, tem um lugar junto a mim. Moisés estava querendo ver a glória dele. A minha bondade, já está dando pista, a minha bondade vai diante de mim. Tem um lugar junto a mim, né? E você vai ficar sobre a penha. Qual é o lugar para conhecer Deus? É você estar sobre a penha. Está na rocha, que é Cristo. Esse é o primeiro ponto, né? Ele vai continuar aqui, ó. Tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, né? Não verá a face. Então aqui o Senhor começa a revelar que Moisés vai conhecer ele, né? Nessa alegoria aqui, essa alegoria do Velho Testamento, que Moisés vai conhecer o Senhor, vai ver a glória do Senhor pela rocha ferida, pela fenda da rocha. É um tipo de Cristo, né? É aquela rocha que foi ferida, que jogou a água, né? Quando o Senhor estava querendo falar que eles deveriam, o que deveria matar a sede deles no deserto seria o Espírito, né? Naquela alegoria, Moisés tinha que tocar na rocha e a rocha ia dar água para eles. Então Jesus era aquela rocha ali que foi ferida e jorrou do Espírito, não é isso? É a alegoria. Aqui ele está usando a rocha ferida de novo para usar uma alegoria de Cristo. Se você, o que ele está falando? Se você quer me conhecer, agora a gente vai clarear a coisa. Quem quer me conhecer, ver a minha glória, se você ver a minha face, vai cair fulminado. Mas nós conhecemos a glória de Deus, quem é Deus, quando nós olhamos para Cristo. Né? Então começa a ficar claro para nós hoje. Queremos ver Deus, queremos ver a glória de Deus. Oi? Vemos a Deus na face de Cristo. Na face de Cristo. Porque ele é a expressão exata do Deus. Está lá em Hebreus, não é isso?
é a expressão exata do ser de Deus, é Cristo. Quer conhecer Deus? Quer ver a glória de Deus? Hoje, devemos conhecer Cristo. Olha pela rocha ferida, entende? Aquele que foi ferido, né? Jorrou sangue e água, pagou o preço dos nossos pecados, morreu, ascendeu. Ele é a expressão exata do ser de Deus, né? Então aqui a revelação é essa, do texto que a gente está lendo, né? Como é que nós conhecemos as misericórdias de Deus? Conhecendo Cristo, né? Aquele que se fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Então Cristo, ele revela a Deus quem ele é, ele revela a misericórdia de Deus, entende? Porque ele morreu no nosso lugar, né? Então aí a gente começa a conhecer hoje, para nós, a glória de Deus. Queremos conhecer mais de Deus, temos que conhecer mais de Cristo, porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Quanto mais conhecemos de Cristo, mais vemos a glória de Deus, mais conhecemos Deus, né? Essa daqui é a tipologia. E tem um outro porém também, né, que a gente estava falando aqui, eu estava vendo o Edson orando, né, para que Deus, até foi o Edson que orou, para que Deus nos desse visão celestial, né? Você ter visão celestial é você ver Cristo, você conhecer Cristo, isso é você ter visão celestial. Quando você vê Cristo, você está tendo visão celestial, está conhecendo de Deus. Mas a visão celestial, ela é dada para nós, é uma prova também. Quando Deus ele nos dá visão celestial ou visão espiritual, ela é uma prova. Porque não basta somente termos visão, entende? Porque você pode ter visão, você pode ter uma visão muito clara, espiritual, e não ser fiel a essa visão. Por isso que Paulo ele vai falar para o rei Agripa lá, né? Paulo vai falar, olha, eu fui fiel à visão celestial. Né? Então Paulo ele recebeu uma visão celestial e ele foi fiel àquela visão ali. Né? Então quando Deus ele nos dá visão de Cristo, conforme nós vamos conhecendo, prosseguindo em conhecer o Senhor, que a gente vai conhecendo, em cada visão dessa a gente está sendo provado, né? Por isso que ele fala, quando ele fala aqui para o povo subir para a terra, né? Que ele ia mandar o anjo ali, ele está provando o povo também, é uma provação. A nossa caminhada nos dias de hoje é uma provação, em tudo nós estamos sendo provados. Né? Se nós vamos ser fiel com o que o Senhor tem nos dado, foste fiel no pouco, que a Escritura ainda vai falar que é pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Né? Então uma coisa é você ter visão, outra coisa é se você vai ser fiel à visão. Né? Você falou que o Gabriel costuma falar? Você falou uma frase até interessante que o Gabriel costuma falar. A gente tem que ter a visão e o procedimento. Se não gera procedimento. Ah, tá. Ele fala, é a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Não adianta você ter uma visão se não te gerou um procedimento. É a mesma coisa. Entende? Então, é uma provação a visão. Porque você pode até não ter visão. Mas quando você chega a conhecer a Cristo, o que Ele fez por você, isso aí tem que gerar responsabilidade. Tem que gerar temor. Entende? Então esse é o sentido do juízo de Deus ser revelado, gerar temor, porque haverá um tribunal de Cristo, né? E vamos ser julgados segundo o que nós fizermos por intermédio do corpo, não é isso? Seria a própria visão, né? Vamos ser provados naquilo que ganhamos. Naquilo que ganhamos, isso aí, no que nós ganhamos, entende? Ou não. Ou não. Mas é uma prova. Então o Senhor aqui ele está revelando aqui, né, que Cristo, ele conhecer a Cristo é conhecer Ele, é conhecer a glória dele, né? A gente pode conhecer Deus vamos ler em Hebreu, aquele texto lá em Hebreus 1, né, que fala, para não ficar a gente falando assim, que é bem claro, né? Bom esse texto, eu gosto de ler ele, que ele é bem claro nesse sentido. Hebreus 1, se eu não me engano, de 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
nestes últimos dias nos falou pelo Filho, fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, olha só que interessante agora, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade na altura, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, né? Então, é interessante, né, que eu estava comentando aqui que Moisés, a escritura em Hebreus também vai falar que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, mas Jesus foi fiel como filho, né? Essa é a diferença. Porque Moisés foi fiel, ele teve uma revelação e ele foi fiel ao que o Senhor mostrou para ele, né? Então ele foi fiel à visão que Deus tinha dado para ele, né? Então Deus tem dado visão também, estamos sendo provados na visão que o Senhor tem nos dado, né? Vai gerar um procedimento, como Gabriel fala, ou como Paulo falou para o rei Agripa, né? Fui fiel, ou questionado, ele fala, eu fui realmente, ao que o Senhor me deu, eu fui infiel, né? Então a gente vai ver que Deus ele começa a se revelar, né? Agora vamos ver o 34 aqui, capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como a primeira, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim, no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado, se apacente defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara. Então foi fiel no que o Senhor tinha falado para ele. Lavrou as pedras, subiu de madrugada, da mesma forma que o Senhor tinha ordenado, falado para ele, ele executou com fidelidade, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto a ele, né? Então agora, depois da oração de Moisés, da intercessão dele, o Senhor começa a se revelar para ele, e agora ali ele vai ter intimidade com o Senhor. O Senhor vai estar junto dele, o Senhor continua se revelando para ele, né? Então agora vem uma revelação maior de Deus ainda para Moisés, ali já no monte, já com aquelas pedras ali, né? Então a gente vê que o Senhor, ele está se revelando, né? As pedras ali falam da lei. Então Deus ele está escrevendo naquelas tábuas de pedra ali o que ele é, da glória dele, que tudo isso vai se revelar em Cristo. Entende? Então aqui Deus está se revelando aqui como uma alegoria, né? Nas pedras, mas em Cristo lá, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê o cumprimento de todas essas coisas, né? Então agora no Novo Testamento essas pedras agora não são mais pedras, é o coração do homem e a mente do homem, onde a palavra de Deus está sendo escrita, na mente e no coração. Ou seja, Cristo ele está sendo formado em nós, né? Até que todos cheguemos, né, a maturidade, a estatura de varão perfeito, né? Até que é um processo de cada um. Uns estão um pouquinho mais na frente, outros um pouquinho mais atrás. Então o Senhor está nesse processo aí, escrevendo a sua palavra na nossa mente e no nosso coração, né? Coração agora as tábuas são o coração e a mente do homem. Então o Senhor vai continuar se revelando aqui, ali esteve junto a ele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, o Senhor passando, então o Senhor está passando a bondade dele diante dele, está se revelando a ele. E passando o Senhor diante dele, clamou, aí ele clama, então agora ele vai ter mais revelação do Senhor. Clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo. Então agora aqui ele começa a ver que Deus ele não é somente misericordioso, mas compassivo, né? Vamos ver Salmo 86:15. O irmão, para a gente remir o tempo, o irmão que achar pode ler. Salmos 86:15 e Mateus 18,
Outro irmão pode ler também. Mateus 18, do 23 ao 35. É o Senhor compassivo, né? É um texto no Velho Testamento, Salmos, e outro no Novo, de Mateus. Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Salmo 86, 15. Amém. É o Senhor clemente, é o Senhor compassivo, né? Mateus 18, 23 a 35. Quem achou pode ler. 18 a 35? Não, Mateus 18, do 23 até o 35. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, gostando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou outro dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que lhe deves. Então o seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que o pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, lhe disse: servo malvado, perdoei toda a sua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que o pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoarde a cada um do seu irmão as suas ofensas. Amém. Então tu vê essa dívida aí do primeiro que foi perdoada, né? Eu não me lembro muito bem, até o Burke pregou uma ocasião sobre esse texto aqui, e ele falava que era algo que, quando você converte isso aí, é uma dívida que não tem como o homem pagar vivendo a vida dele toda. É impagável isso. Por isso que fala, e vendo ele como que não tinha como pagar, porque, por exemplo, você tem um salário, é como se ele recebesse o salário dele todo mês, durante a vida dele toda, que não chegava perto daquele valor ali. Quer dizer, isso aí ele não ia poder nem comer, beber, pagar conta, nada. Trabalhando só para pagar. Não tem como pagar. Então, essa é a nossa dívida. É aí que o Senhor começa a se revelar para Moisés, como o Senhor compassivo, né? Ele está falando ali do Senhor Jesus, né? Que nos perdoou quando nós não tínhamos como pagar a nossa dívida. Né? Nenhum de nós tínhamos como pagar a nossa dívida. Então o Senhor morreu no nosso lugar e pagou a nossa dívida. Né? Então agora, da mesma forma, Ele espera que na casa de Deus, que também nós usemos de compaixão com o nosso irmão. É o mesmo sentido. Né? Então esse é o procedimento da revelação da casa de Deus. Né? Do que Cristo fez por nós. Ele fez algo por nós, né? Algo que nós não tínhamos condição de pagar, e agora Ele espera, né, com os nossos conservos aquele mesmo procedimento. Né? É o perdão, te perdoei, né? Essa é a oração. Se você não perdoa o seu próximo, o Senhor ele retém o perdão também contigo. É esse mesmo sentido aí. Né? Então o Senhor compassivo é a primeira, né? Passando por dizendo: Senhor compassivo, clemente.
O segundo é o Senhor clemente. Salmos 45:2. Quem achar pode ler. E 2 Timóteo 1:9. Está falando da graça do Senhor, né? Senhor um Deus clemente. Está falando da sua graça. Salmo 45:2 e 2 Timóteo 1:9. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus vivos se extravagou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Amém. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aleluia, tá vendo? Não é pelas nossas obras, mas pela graça do Senhor. Entende? Então, mas também não podemos, né, tirar do nosso que estamos numa prova. O Senhor está nos provando. Então a graça, você torna a graça do Senhor em libertinagem. Também não é isso, né? O Senhor, Ele é gracioso, né? Mas o Senhor, Ele quer uma resposta de amor da sua igreja, do que Ele fez por nós. Estamos sendo provados, mas o Senhor, Ele é por graça, não é pela nossa condição, né? Então, o Senhor clemente, longânimo, tardio em irar-se, né? Romanos 2:4. Romanos 2:4. É um 9. 2 Timóteo 1:9. Romanos, longânimo, né? Está falando da longanimidade do Senhor. Tardio em irar-se, né? Longanimidade. Romanos 2:4. Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Entende? A bondade de Deus, ele está vendo, né? A longanimidade de Deus é para que nós venhamos nos arrepender, né? É um Deus longânimo. Ele derrama a sua misericórdia, mas ele espera algo de nós. O que ele espera? Espera o arrependimento, né? Então, longânimo, né? Grande misericórdia. Jonas 4:2. Grande misericórdia. Jonas 4:2 e Filipenses 1:8. Quem achar pode ler. Jonas, profeta Jonas 4:2. É falando que o Senhor, ele é grande misericórdia. Jonas ali está falando dos ninivitas, né? Que a cidade tinha mandado Jonas para pregar lá. Jonas tinha fugido lá porque os ninivitas era terrível com quem pregava lá. Eles... Filipenses 1:11. Oi? Filipenses 1:11. 1:8. Porque Deus me é testemunha da grande saudade que tenho de vós, e empenhados a afeição de Jesus Cristo. Deixa eu ver a minha versão aqui. Quem achar o Jonas pode ler também. Eu orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo com ataques, pois sabias que tu és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Amém. Se arrepende do mal, né? Não, é isso mesmo, é 1:8 mesmo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Filipenses 1:8. Está falando da misericórdia de Jesus Cristo. É um Deus misericordioso, né? Então essa é grande misericórdia, né? Perdoa
a iniquidade, né? Grande infidelidade também, não é isso? Que vem depois? Deixa eu ver aqui. Longânimo, grande misericórdia. E fidelidade, ou seja, grande infidelidade também. Aqui está falando aqui na fidelidade do Senhor, fiel à sua palavra, né? Ele vela para cumprir a sua palavra. Então o Senhor está se revelando como o Senhor fiel, né? Que vela para cumprir a sua palavra. João 14,6. João 14,6, Gálatas 2,5. Tem outros textos também que, se os irmãos depois se lembrar, pode acrescentar. Mas eu só peguei alguns, né? Para a gente estar conhecendo o Senhor, vendo a glória do Senhor hoje. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso? Isso mesmo. Então a fidelidade, a verdade, ele é a própria verdade, né? Ele é a verdade. Se mantém fiel a essa verdade, né? Está falando da fidelidade dele, se revela como a verdade de Deus, né? Gálatas 2,5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Bom, tá vendo? Então a verdade do Evangelho, né? Está falando da verdade. O Senhor é a verdade, ele é fiel à sua palavra, né? Então, irmãos, a gente vê, vamos só até aqui, né? Depois os irmãos quiserem, assim, eu não vou ler todo o texto aqui, porque vai levar aqui, a gente podia levar aqui já 3 reuniões só para complementar isso. Mas a gente vai ver, né, como a gente está falando, né? O Senhor se revela para que nós venhamos conhecer Ele, ter uma visão, né? Nos conhecer, a nossa condição, e a gente saber que para a gente caminhar com o Senhor, nós temos que ter um procedimento em Cristo Jesus, entende? Então, por isso que a gente vê que nós fomos edificados uma casa, a habitação de Deus, para sermos sacerdotes, a fim de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, por intermédio, mediante Jesus Cristo. Entende? É por meio de Jesus Cristo, né? Então é o sacrifício vivo do Novo Testamento. Então o meio de você andar na casa de Deus, de você conhecer Deus, de você ter a presença de Deus, de ser conhecido como um povo de Deus, como Moisés falou. Como é que o povo vai conhecer que nós somos um povo de Deus? Não é que a tua presença está no nosso meio, entende? Para ter a presença de Deus no nosso meio, a gente tem que ter Cristo no nosso meio. Entende? A igreja ela tem que ser cheia de Cristo. Mais de Cristo e menos de nós, né? Então, como é que nós diminuímos e para Cristo aparecer, né? Então, a gente vai ver aqui que depois, né, de Deus começa a se revelar a ele vai começar, vai mandar Moisés subir, para Moisés escrever as tábuas novamente, que está falando, ele está se mostrando, mas dando visão celestial para o povo de novo, e ele vai começar a falar das festas levíticas, ou seja, ele começa a falar das provisões da cruz. Isso aqui é uma alegoria. Então ele começa a falar aqui da Páscoa, dos pães asmos, né? Começa a falar de toda. Aqui só tem algumas aqui, mas se tu for ver lá em Levítico, quando chegar lá em Levítico, está todas elas. Entende? Porque aqui está uma parte do que Deus falou com Moisés na revelação. Quando tu vai em Levítico lá, tu vê que está completo. Né? Lá em Levítico a revelação está completa. Então lá você vai ver Páscoa, asmos, primícias, tu vai ver tabernáculo, expiação, Pentecostes, estão todas as festas lá, tabernáculo, expiação, estão todas elas lá. E tu vai ver que coincide justamente nessa subida aqui. É a mesma subida. Aqui se eu não me engano, só está 3, né? 3 festas. Ó. Asmos, Páscoa, asmos e primícias, né? Que está aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá para o 20 alguma coisa. Eu estou vendo se eu acho aqui Levítico.
Ah, tá. Ó, quem quiser ler, eu não vou ler que é muita coisa, para os irmãos que quiserem ler depois em casa, com mais calma, ali o Senhor vai começar, vai falar das tábuas da lei, vai escrever de novo as tábuas da lei, e começa a falar das provisões da cruz para Moisés. Então ele está falando da casa e do sacerdócio, está falando das provisões da cruz, né? Para que nós venhamos ter comunhão com Deus. Nós temos que ser crucificados, e é por fé, crucificado com Cristo, nos alimentar do Senhor, os pães asmos, né? O pão sem fermento, né? Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a nossa nova vida em Cristo pelo Espírito, né? Observar essas coisas, as provisões da cruz. É a nossa forma de caminharmos com o Senhor, sem sermos consumidos, né? São sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Então está a partir do Levítico 23. Ele vai falar do sábado no 3, depois no 4 fala da Páscoa, aí depois vai falar das primícias a partir do 9, Pentecostes do 15. É isso aqui, lá em Êxodo a gente só vê 3, né? Aqui tá todas o que Deus realmente falou com Moisés, está completo, entendeu? Nessa subida aqui. Começa até 23:1, ó. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz as festas fixas do Senhor, nessa 8ª subida. Entende? Então, os irmãos quiserem ler depois, mais de detalhe, né, o que foi que o Senhor falou com Moisés nessa 8ª subida, que são as provisões da cruz, os irmãos leem com detalhe. Eu vou ficar por aqui, deixar agora os irmãos ruminar, perguntar ou acrescentar alguma coisa. Amém?